Mas, vocês têm experiência de isso ter penetrado, ter infiltrado na sociedade? Quer dizer, a resposta, há estudos sobre a resposta da sociedade aos apelos, sei lá, os vários projetos. A Fundação Beato Marinho ainda tinha uma especificidade, tem ainda hoje, que vincula com a sua pergunta, que é o seguinte: não é somente de doar recursos, tempos, mas de doar mobilização por uma mídia. Não é? Então, essa é uma combinação de sucesso. Você combinar um processo de mídia como exemplificação e educação. Compreendeu? E ao mesmo tempo ações concretas, é imbatível. É imbatível. Rubens César Fernandes, e a sua experiência no Viva Rio, né? Estamos aqui na beira de um vulcão que está mais ou menos sendo, de certa forma, controlado, e nós vamos falar sobre isso também, mas essa experiência do Viva Rio, que é extraordinária, né? O Rio de Janeiro encontrou um formato, não, uma maneira de participação. Gostaria que você contasse isso aos nossos telespectadores. Olha, muito forte, muito de vocação assim, participativa mesmo, de doação, né? Nasceu num momento particularmente forte nesse sentido. Foi final dos anos 80, começo dos anos 90, terminando a ditadura, começando a democracia, o muro de Berlim caindo, a inflação sendo controlada. Parecia que a gente ia realmente entrar numa era benfazeja, só coisa boa para frente. Agora, finalmente, a gente vai fazer o que precisa. Então, foi um momento muito otimista. E um momento, acho que a marca, assim, em termos de personagem, foi o Betinho, com aquela coisa, cada um faça a sua parte, aquela figura até meio esquisita do passarinho ali, com a sua gotinha. Isso foi naquele início, né? Eu sinto que a mídia, naquela época, caiu de cabeça. Tá saindo da ditadura e caiu de cabeça. Entendeu? No Viva Rio mesmo... Ela estava mais sensível? Estava totalmente engajada nesse processo. E, inclusive, no Viva Rio mesmo, a mídia participava, ajudava, pensava junto. A gente tinha almoços mensais para ver como é que estava andando, o que mais fazer, ideias, e a mídia participando. A gente tinha um almoço só de mídia, mas não era para pautar jornalista, era para comentar os caminhos, entendeu? Uma coisa assim de formação editorial, bem interessante. Num restaurante de moda, Ricardo Amaral, que oferecia de graça. E não sei se jornalista especial, o pessoal gosta de uma boia de graça, né? Uma boa comida gratuita, um lanche sem custos, mas e voluntário, também filantropo. Mas eu acho que mudou muito, e hoje a mídia está num momento de desconfiança profunda em relação a esses movimentos. E por quê? Eu acho que são ciclos. Eu acho que ninguém aguenta paixão para sempre, ninguém aguenta amor para sempre. Também voluntariado para sempre não dá. Quer dizer, você sobe e desce, são movimentos do pensamento, dos sentimentos. A gente vive um momento mais crítico, mais agnóstico. É pena, mas é um momento assim, com algumas exceções. Quando há algum drama forte, a mídia se mobiliza, aí acontece uma expressão de solidariedade forte. Em relação ao Haiti, agora, no início do ano, foi impressionante. A quantidade de pessoas, a gente não dava conta de containers e containers saindo, né, em direção ao Haiti. As pessoas mal sabendo direito por onde ir, só em objetos, em coisas assim, em coisa, como é que chama? Para a pessoa se apoiar, que muita gente... Sim, muletas. Muletas, só em muletas, em colchões, em coisas assim. Foram centenas de milhares de reais em doações assim, de objetos úteis, entendeu? E a gente levantou em 3 meses coisa de R$1,5 milhão de doações, sobretudo em bens, em coisas que as pessoas davam e que foram para lá, mas também o dinheiro para fazer chegar. Naquele momento, também outro momento da chuvarada, de abril logo e tal, depois. Logo depois, também a gente viu esse momento. Então, eu acho que a gente ainda se mobiliza pelos desastres da natureza, particularmente. Mas quando fala em desastre social, a gente ficou meio cínico. Perdeu aquela inocência do momento da saída da ditadura, da Guerra Fria,
Eu acho que ele está precisando renovar. E aí tem a ver como está a mídia. A mídia passa esse sentimento de descrença, entendeu? Aí ela não pode dar o que não tem, que é confiança e esperança. Não, mas ela está tão desesperada com Eu acho que está mais profissional, está um momento assim diferente, está um momento mais frio de mídia em relação a esses movimentos. Faz parte, não é? E vai voltar, o calor vai voltar, porque o negócio do clima aí é pesado. Então, causas naturais, ao menos, vamos ter bastante. Antes de fazermos mais um intervalo, vamos ver como países como a Alemanha e a Inglaterra lidam com esta questão da filantropia. Filantropia é uma atividade gigante aqui no Reino Unido e a mídia entra de cabeça nesse assunto. Existem 188 mil organizações ligadas à caridade, segundo o órgão regulador que existe aqui, que é a Comissão de Caridade. E elas envolvem, a cada ano, para usar o número do ano passado, 2009, 52 bilhões de libras. Isso dá uns 140 bilhões de reais. Só uma atividade, aí já envolvendo a mídia, por exemplo, na BBC, um programa chamado Comic Relief, mais ou menos equivalente ao Criança Esperança no Brasil. Este ano, meados do ano, arrecadou 40 milhões de libras, a 110 milhões de reais. Não só a televisão, mas os jornais também entram fundo nesse assunto. E os acidentes naturais, como eu mencionei, desde o terremoto no Haiti até as enchentes no Paquistão, imediatamente mobilizam os veículos em campanhas próprias para arrecadar fundos de seus leitores, de seus telespectadores, para essas campanhas de ajuda a essas pessoas. Existe aí um lado humanitário, sem dúvidas, mas existe também um lado promocional. E na medida em que um veículo de comunicação queira se promover através da filantropia e da caridade, melhor do que distribuir chaveirinhos, não é não? Os milionários aqui na Alemanha costumam sim fazer doações generosas, só que eles têm um estilo bem mais discreto, o que combina com o estado de bem-estar social alemão. Aqui os impostos são bastante altos, mas voltam em termos de benefícios, como, por exemplo, a escola pública de qualidade, o seguro-desemprego. E é bem difícil a gente ver um sem-teto pelas ruas. Muitos alemães acreditam que é papel do Estado tomar conta dos menos favorecidos. Mas nem por isso eles deixam de fazer doações. São 2 bilhões de euros por ano em doações. E essas doações elas aumentam consideravelmente diante de grandes catástrofes, como o terremoto no Haiti e a tsunami. A mídia aí tem um papel fundamental. Eu conversei com um representante de uma dessas organizações aqui da Alemanha que me disse que agora o mais importante para a organização dele é sensibilizar os jornalistas para que eles também possam cobrir outros projetos que também precisam de doações, mas que tenham um impacto, uma visibilidade muito menor, como projetos em Gaza ou na África. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, na pauta de hoje, mídia e filantropia. Joaquim Falcão, e a internet? Qual é o papel que essa mágica da internet e das novas tecnologias todas pode fazer e pode desenvolver em matéria de filantropia e de responsabilidade social? A internet é decisiva para o futuro da mobilização social, da maneira como que a pessoa participa da sua cidade. Quer dizer, não vai ocorrer agora ações esperando grandes líderes, esperando comandos. É possível que cada um comece o seu ato de filantropia. Então, isso é um avanço tecnológico imenso. E isso vai ser decisivo. Se você me permitir uma analogia com a política, e não a questão do dar, mas a questão da sociedade lutar pela moralidade pública, a lei de ficha limpa só ocorreu porque teve uma mobilização de mídia e de internet. Essa mobilização foi tão intensa,
que o Congresso votou quase que por unanimidade. Não se perguntou de partidos, não se perguntou de partidos, não se perguntou de congressistas nem nada. Então, assim como a sociedade pode defender a moralidade, ela pode defender a fraternidade e o compromisso na gestão da sua cidade, que é na filantropia. Sem internet, eu acho que a situação ficará mais difícil. Mas, graças a Deus, o Brasil é um país que mais avança no uso da internet. Ana Toni, e a Fundação Ford? Ela é um símbolo, né, aqui no Brasil, e no resto do mundo e nos Estados Unidos, né? Uma coisa modelar. É uma matriz, talvez, né? É uma das mais antigas fundações filantrópicas do mundo, né? 70 anos, é bastante antiga, acumulou muita experiência. Eu acho que o que talvez defina a fundação, e talvez por isso tenha essa marca, e aqui no Brasil a gente tem muito essa marca, é o desenvolvimento de instituições, e não só o financiamento de projetos que tem que ter resultados amanhã ou daqui a um ano. Eu acho que a Fundação escolheu uma área de trabalho que é apostar em instituições fundamentais, no nosso ver, logicamente, para uma democracia consolidada. E só um caveat, a gente teve uma reunião na Fundação onde encontramos com um dos fundadores do Facebook, o Steve, que é um garoto, né, tem 20 e poucos anos. E ele mencionando os novos projetos, e o novo projeto que ele está trabalhando, ele está fazendo tipo um Google da sociedade civil com os filantrópicos. Então ele quer mapear todas as organizações no Brasil, na Índia, na África, né? Tentar colocar na internet e tentar juntar pessoas que queiram dar dinheiro diretamente para essas organizações online. Então, isso vai ser um instrumento maravilhoso, espero que, e a gente vai, logicamente, ajudar com que todas as organizações brasileiras, o máximo que pudermos, estejam nesse novo instrumento.